O governo do Bolsonaro está em colapso. E isso não surpreende ninguém, na verdade. A gente já previa isso ano passado, durante a campanha eleitoral. Isso já era imaginável. Já era imaginável que o Bolsonaro, que é uma pessoa incompetente, inepta, como eu já disse várias vezes aqui, não conseguiria articular. Ele vinha com uma mensagem de governar sem toma lá da cá, sem fazer conluio, sem fazer conchavos, que transmitia uma mensagem que não era apenas não fazer o jogo da velha política, como eles chamam, mas também de não fazer nenhuma concessão, de não dialogar com os partidos, de não dialogar com o parlamento. E é justamente o que ele tem tentado fazer. Governar como um governante autocrático, como se fosse um monarca, como se fosse um governo absolutista, sem precisar dialogar com o parlamento, sem precisar respeitar as leis também. Porque alguns dos decretos do Bolsonaro, que está tentando governar através de decretos, violam a lei, violam a Constituição. Semana passada, o Bolsonaro compartilhou um texto no WhatsApp que dava a entender para muitas pessoas que ele talvez até renunciaria, porque esse texto aí, que era apócrifo, depois descobriu a autoria, falava de forças ocultas que evitavam, que proibiam, que impediam o Bolsonaro de governar como ele queria. E essencialmente esse texto é um texto antidemocrático. Porque o que é a democracia? O que é o sistema republicano? É justamente a divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário, para que ninguém, nenhuma pessoa, nenhum grupo, nenhum partido, nenhum indivíduo tenha poderes absolutos. Para que esse poder seja diluído em diferentes instituições e que uma instituição fiscalize uma outra e sirva de peso e contrapeso para a democracia. Então o texto que o Bolsonaro compartilhou é um ataque à democracia, na verdade. É de questionar a legitimidade dos outros poderes, das outras instituições que servem para fiscalizar e controlar o poder do executivo e vice-versa também. E isso é algo que o próprio Bolsonaro jamais respeitou também. Tem uma fala antiga dele que ele diz que tem que fechar o parlamento, tem que fechar o Congresso porque não serve para nada. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo pra ditadura. É alguém que desde muito tempo, de mais de 20 anos, não compreende a importância desses pesos e contrapesos da democracia. De que um presidente não manda sozinho. E o que aconteceu? Essa desestruturação do governo tem levado a uma ruptura da base aliada, tem levado a uma ruptura dos apoiadores tradicionais do Bolsonaro, um afastamento deles, a uma briga interna. Mesmo no próprio PSL, o partido do presidente, tem gente se comendo vivo agora. São várias micro-brigas e macro-brigas no governo Bolsonaro, tornando qualquer tipo de governabilidade impossível. E os bolsonaristas, os eleitores do Bolsonaro, estão prometendo fazer uma mega manifestação no dia 26 de maio, como resposta também às manifestações estudantis e de professores no dia 15. Talvez isso seja o tsunami que o Bolsonaro prometeu, não sabemos, mas pode ser também, em certa medida, uma maneira de abafar a investigação do Ministério Público em relação ao Flávio Bolsonaro, aos laranjas do Flávio Bolsonaro, ao caso Queiroz e também eventuais vínculos que possam respingar no próprio presidente. E essa manifestação ela tem gerado uma tremenda polêmica, acentuando ainda mais a divisão interna entre os direitistas brasileiros. Um dos lemas dessas manifestações é "o povo vai invadir o Congresso". E um dos primeiros grupos a se manifestar contra isso, por acreditar que esse slogan e o que essa manifestação representa como um movimento antidemocrático, foi o MBL. Foi o grupo Movimento Brasil Livre, que é encabeçado pelo Kim Kataguiri, pelo Fernando Holliday, pelo Arthur Duval do Mamãe Falei e pelo Renan Santos. Então o MBL ele tem um histórico recente aí de movimentação política, de levar pessoas para as ruas, principalmente após 2013, quando se iniciaram os protestos para impeachment a Dilma, para derrubar o governo da Dilma. Então o MBL foi uma das peças importantes nesse processo aí do antipetismo, de criminalizar a esquerda no Brasil também, de criar essa histeria em torno da esquerda, esse pavor aos petistas, esse pavor a qualquer tipo de grupo ao qual ele se opõe. O MBL teve uma influência muito grande nessa polarização política no Brasil, não são inocentes assim, não são totalmente isentos nesse processo aí, e que a médio prazo levou o Bolsonaro
ao governo. Inclusive, durante a própria eleição do Bolsonaro, quando eles deram conta que o candidato deles não tinha chance eleitoral nenhuma, eles também passaram a apoiar o Bolsonaro. Se vocês compararem a trajetória de alguns dos MBListas, como Kataguiri ou como Mamãe Falei, você percebe que eles até reproduziram a retórica dos bolsonaristas, reproduziram a retórica dos neoconservadores brasileiros, defendendo teoria conspiratória como marxismo cultural. O Mamãe Falei chegou a fazer vídeos aqui com um tom conspiratório, nesse sentido de uma guerra cultural ocorrendo, falando do Saul Alinsky. Então eles reproduziram muito a linguagem dos bolsonaristas justamente para canalizar essa energia que eles estavam percebendo nas ruas, para canalizar essa intolerância, canalizar esse ódio, e eles lucraram muito com isso. Eles se beneficiaram muito com esse discurso divisivo, polarizador e radicalizante. Eles surfaram a onda do bolsonarismo e alguns se elegeram por causa dessa onda. Só que o MBL, percebendo essa manifestação que será planejada agora para o dia 26, e que é uma manifestação com cunho muito antidemocrático, como eu disse, que é contra o Supremo, que é contra o Parlamento, que é contra o que eles chamam de Centrão, que estariam obstruindo as pautas do Bolsonaro e prejudicando o governo bolsonarista. Tem esse slogan de vamos invadir o Congresso. Então o MBL, agora que é da área de uma ala mais moderada na política, disse que eles não vão participar, porque esse protesto tem toda uma base, tem todo um discurso antidemocrático por trás deles. O resultado não poderia ser pior para o MBL. Agora eles estão sendo atacados por toda a extrema-direita do Brasil. Você tem agora o slogan MBL, traidores da pátria. Então eles estão sendo brutalmente atacados por esses grupos, e com razão, porque o MBL foi muito oportunista. Eles colaram no Bolsonaro enquanto foi conveniente, eles seguiram a onda do bolsonarismo enquanto puderam lucrar com isso de algum modo. Agora que já não é mais conveniente, que está todo mundo abandonando o barco do Bolsonaro, que todos querem se desassociar à imagem do Bolsonaro, dessa radicalização do bolsonarismo, eles vão lá e se escondem, eles vão lá e fogem. Eles ajudaram a parir essa monstruosidade que é o Bolsonaro. Eles foram elementos importantes desse processo e agora eles querem se eximir da culpa. Não temos nada a ver com isso. Nós não somos antidemocráticos. Nós não somos radicais. E os radicais, obviamente, se sentiram jogados na fogueira. O MBL agora se afastou da gente e está jogando agora o título de antidemocrático na gente aqui para nos queimar. Então a briga está muito feia entre a extrema-direita conservadora e o MBL, que se aproximou muito da extrema-direita durante a campanha eleitoral. Só para vocês lembrarem, ano passado teve um debate ridículo entre o Nando Moura e o Mamãe Falei, que no final das contas foi uma conversa de comadres. Foi muito mais amistoso do que o tom inicial que eles tinham no vídeo, cada um ali provocando o outro, mas quando chegou na vida real mesmo ali, que eles foram se encontrar na sede do Direito de São Paulo, lá em São Paulo, o debate foi ridículo, foi assim uma conversinha, um bate-papo super amistoso, mostrando que as diferenças não eram tão grandes assim entre um grupo e outro. E o que acontece agora que você vê na internet também é uma debandada geral dos canais do MBL, das páginas do MBL. O próprio MBL, em seus diferentes núcleos regionais, está rachando. O canal do MBL no YouTube já perdeu dezenas de milhares de inscritos, o Mamãe Falei está perdendo inscritos, o Kim Kataguiri também está perdendo inscritos, ou seja, eles estão agora desidratando também, a direita está toda fragmentada, brigando entre si, mesmo entre os conservadores, tem grupos que estão se digladiando ali. Isso para mim demonstra algumas coisas. Primeiro, o oportunismo do MBL, que fez um jogo muito tradicional da política, de ir colando em quem está em ascensão, de ir aproveitando o momento, de aproveitando o espírito da época. Então eles aproveitaram o antipetismo, contribuíram para ele, aproveitaram o impeachment da Dilma para se promover, eles foram aproveitando, eles foram colando nesses movimentos que foram correndo e angariaram visibilidade. Então eles foram muito oportunistas, eles são oportunistas. Colaram nos conservadores quando era conveniente e agora estão se descolando porque percebem que o barco do Bolsonaro está naufragando. Mais do que oportunistas, eles são muito espertos para perceber esses momentos também. Malandros, são malandros. E outra coisa que é importante também perceber é como o poder consegue gerar esse tipo de rachas, esse tipo de cisões. Porque cada um quer a sua partilha do bolo e o bolo não dá para todo mundo. O bolo não é tão grande assim. Então, à medida que as pessoas vão chegando perto do círculo de poder e não tem espaço para elas mais, porque algumas pessoas já pegaram o bolo inteiro, elas começam a lutar pelas migalhas, começam a se fragmentar e começam a se matar mutuamente. E é o que a gente está vendo agora. A gente está vendo a direita brasileira que conseguiu se unificar temporariamente durante a eleição, agora se autodestruindo, implodindo. E outro aspecto também importante, talvez seja o mais importante de todos, é para a gente ver se essa manifestação do dia 26 realmente terá adesão ou não. Porque se não tiver adesão, se for um fracasso, se for um fiasco, que tem grandes chances de ser um fiasco, de não ter tanta gente quanto se imagina assim, isso já vai expor a fragilidade do Bolsonaro, de como o governo dele já está no caminho do fim, de como isso pode levar a uma renúncia dele ou mesmo ao impeachment do Bolsonaro, caso ele continue
se agarrando ao poder. Ou seja, primeiro aspecto, se as manifestações não tiverem adesão, isso será o fim do Bolsonaro em pouquíssimo tempo. Porém, se tiver adesão, o que eu acho difícil, mas se tiver adesão, isso pode mandar uma mensagem perigosa para as instituições brasileiras, de ameaça ao Congresso, de ameaça ao Supremo e ao Judiciário como um todo, como se esses grupos que forem às ruas, que serão grupos mais radicais, no final das contas, estivessem mandando uma mensagem de ameaça mesmo. Ou vocês nos obedecem, ou vocês obedecem os bolsonaristas radicais, ou a gente vai radicalizar ainda mais. E aqui é importante a gente ter em mente que esse tipo de manifestação pró-governo é algo muito raro, gente. É algo muito raro. Isso vai contra os processos históricos como um todo e vai contra a psicologia humana, como a nossa mente opera. Primeiro porque você só vê esse tipo de manifestação pró-governo, sendo convocada pelo governo também, em regimes com forte viés autoritário. Vamos pensar na história, vamos voltar na história e pensar aqui, casos recentes. Quem fazia isso? Quem convocava manifestações pró-governo? Hugo Chávez. A gente fala tanto da Venezuela, fala tanto de venezuelização, o medo de o Brasil virar uma Venezuela, e quem fazia isso, de convocar manifestações como respostas a manifestações contra o governo, era Hugo Chávez. Hugo Chávez movimentava suas bases, os chavistas, para irem às ruas para mostrar como Hugo Chávez ainda tinha adesão popular. Esse é um perfil de um governo autoritário, é o perfil de um governo populista, que quer movimentar as bases para mostrar para a população, para mostrar para a sociedade como eles ainda têm os seus fanáticos radicais que amam o governo. Quem mais fazia isso? Os fascistas faziam isso. Os nazistas tinham aquilo que era chamado de camisas pardas, que era o Sturmabteilung, que era a SA, que eram os fascistas, que eram grupos fascistas paramilitares que iam para as ruas, muitas vezes para brigar com protestantes contra os nazistas, que saíam na rua para intimidar as pessoas, para intimidar quem era contra o governo. Então essa radicalização política, a ponto de conclamar pessoas para defender o governo, é muito típico de governos fascistas. Você via isso na SA, nazistas, você via isso aí entre os Camicie Neri, que eram os camisas negras do Mussolini também, que também era um grupo paramilitar de fascistas que saíam às ruas para defender o governo, para mostrar como havia uma adesão, como havia um grupo que defenderia o governo até as últimas consequências. Quem mais fazia isso? O governo fascista do Franco. Tinha os falangistas que iam para as ruas também para defender o governo, fazer paradas, para mostrar como o governo era adorado. Então essa estratégia de você conclamar a população para defender um governo é muito fascistoide. É muito semelhante a governos autoritários e governos com viés autoritário. Isso revela muito sobre o bolsonarismo. Isso revela muito sobre quem apoia o Bolsonaro também. Esse caráter autoritário, fanático, extremista e radical. Isso contraria a própria psique humana, como a mente humana funciona. Vou te dar um exemplo. Você vai numa loja e é maltratado. O que acontece? Você xinga todo mundo na loja, você sai gritando na rua, você chuta um cachorro na rua, você espalha para todo mundo que você conhece isso, você vai no Procon, você liga para os seus amigos falando, olha, não vão naquela loja porque aquela loja ali é uma merda. É isso que acontece. Quando você está indignado, você sai espalhando para todo mundo a sua indignação. Quando um governo é ruim, as pessoas saem indignadas na rua, saem xingando, saem gritando, saem com bandeiras, querem a deposição do governo, compartilham nas redes sociais, as pessoas ficam indignadas. E a indignação é uma força que se amplia nas ruas, tem um poder de ecoar pelas ruas. Porque a pessoa quer espalhar aquela indignação dela, aquela raiva dela, aquele ódio dela em relação a algo que não funciona. Isso acontece com os governos. Governos ruins, como o do Bolsonaro, têm o potencial de disseminar a notícia ruim. É uma porcaria. Odeio esse governo. Caia Bolsonaro. Renuncie. Impeachment. Por outro lado, quando você vai numa loja e é bem tratado, você não sai espalhando para todo mundo. Você agradece e vai embora. Talvez fale para uma pessoa ou duas pessoas isso. Quem trabalha com marketing sabe disso. É muito mais fácil você queimar a reputação de uma empresa, você destruir a reputação de uma empresa por um mau atendimento, por um mau serviço, do que você consolidar uma boa imagem. Então, se você foi bem tratado, se você gostou do serviço, você não vai espalhar para todo mundo. Você vai espalhar para uma meia dúzia de pessoas que você gosta e para as quais você vai recomendar isso. E mesmo vale para a política também. Se você está feliz, satisfeito, você não vai sair por aí propagando aos quatro ventos que você está feliz, não. Você vai estar feliz, satisfeito, e é isso. Você segue sua vida, segue adiante. Você não vai sair na rua para defender um governo que você gosta. Você não vai sair na rua com a bandeira do partido do seu presidente. Você não vai fazer isso. Isso não acontece. A não ser que você tenha grupos radicais, extremistas, que realmente se organizam e saem às ruas. Então a tendência nesse dia 26 aí é que apenas radicais, apenas extremistas, apenas as milícias desse presidente se organizem. E muita gente já se desencantou com o Bolsonaro. Muita gente já está decepcionada com ele.
com o que ele pretende fazer, com o que ele não fez, com os erros desse governo, com os bate-cabeça desse governo, com as vergonhas que passam no exterior. Então tem grandes probabilidades de não ter muita gente. E se isso ocorrer, o governo vai entrar em colapso, de fato. E sem o apoio do MBL, que é uma grande força popular de movimentação também, isso vai esvaziar ainda mais essa manifestação. E mais do que isso, o MBL não apenas não vai participar da manifestação, como está se opondo frontalmente à manifestação. Eles estão confrontando quem propõe sair para a rua para invadir o Congresso, como diz o slogan deles. E outra que também se manifestou em relação a isso foi a Janaína Pascoal, também do PSL, também da base do presidente, que está se manifestando contra essas passeatas, porque ela também vê um perigo nisso e pensa que é antidemocrático. Então, essa movimentação que a gente tem visto tem muito cara de movimentos fascistas dos anos 20, dos anos 30, dos grupos paramilitares, dos camisas pardas, dos camisas negras, dos falangistas, das passeatas pró-Hugo Chávez também. Tem muito cara de governo autoritário querendo provar sua força nas ruas. Então o que eu vou dizer para vocês aqui, vocês que são contra o Bolsonaro, vocês que estão insatisfeitos com isso, vocês que são contra esse viés autoritário desse governo, com essa retórica antidemocrática, com essa retórica anti-instituições democráticas, que visa enfraquecer outros poderes também da República, é que você saia no dia 26 vestido de preto na rua. Saia vestido de preto, ou com uma faixa preta, ou alguma coisa que indica que você não está satisfeito. Porque por mais que você tenha aglomeração de pessoas que vão defender o Bolsonaro, isso vai mostrar também que tem muita gente que não está gostando do Bolsonaro, que não está de acordo com isso. A palavra de ordem, gente, é resistência. É resistir a um governo com viés autoritário, antidemocrático e perigoso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!